Estamos aqui em mais um Gambito da Rainha, com essa rainha posturada, essa mulher extraordinária, competente, que tira muitos fôlegos quando passa do Congresso Nacional, não só por ser bonita, mas pela sua competência, a nossa querida Mel Porto. Oi. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada de verdade. Me senti lisonjeada com o convite, inclusive. Ai, que bom, Mel. Obrigada. Mel, me conta um pouco, quem é Mel Porto? Meu Porto, ahn, advogada, que sempre sonhou em ser advogada, desde muito É mesmo? pequena, com 4 anos, eu já falava de carreiras jurídicas, que é muito família, a gente é muito unida, minha família sempre um dentro da casa do outro. Mãe atípica, uma filha também, que eu acredito ser, que eu considero que eu sou dedicada, e uma boa amiga, sabe? Uma amiga de todas as horas, e que eu acho que eu demonstro confiança para os amigos, para os colegas de trabalho, e eles se sentem à vontade para falar tanto da vida profissional quanto pessoal comigo. Eu acho que esse é um dos meus fortes, inclusive, no trabalho. Isso é muito bom. E como é que foi sua infância, Val? Foi aqui em Brasília? Como é que foi sua infância? Conta um pouquinho pra gente. Eu sou mineira, sou de Patos de Minas. E desde os 7 anos de idade, eu venho muito a Brasília, porque a minha família, minha tia mudou pra cá e abriu uma loja. E aí foi trazendo a família aos poucos. E nós viemos pra cá. Mas a minha infância, até os 12 anos de idade, foi em Patos de Minas, sendo que as férias e os feriados eram aqui em Brasília. Eu fazia o contrário das pessoas em Brasília, né? Aham. Que saíam daqui nas férias. Então eu vinha quando Brasília não tinha ninguém. E era muito legal, porque a gente brincava nas quadras vazias, né? Sem carro andando, aquele monte de criança. Era bem divertido. E em Minas também, uma infância deliciosa, porque cidade de interior, né? Eu acho que assim, tem uma outra qualidade de vida para criança. Então, eu era de brincar na rua, de jogar queimada, de brincar de esconde-esconde, pega-pega, tudo com as crianças da rua. Nossa, que delícia. É uma trajetória assim que a gente fica lembrando que é tão gostoso, né? É. Mel, e por que seu nome? Como é que foi essa questão da escolha do nome Mel? A minha mãe, na verdade, os meus primos têm uma prima que chama Melina Melina. e que o apelido dela é Mel. Era Aham. muito diferente, né? Eu tenho 37 anos, então 37 anos atrás, Mel era muito diferente. Aham. E a minha mãe adorava o Mel, ela convivia muito na casa dessas pessoas. E quando eu nasci, ela insistiu para o meu pai que seria Mel. O meu pai tentou registrar, não conseguiu. Não conseguiu, eles falaram que era substantivo comum, não podia ser. Teve que arrumar um advogado. Arrumou um advogado. E aí o advogado sugeriu que fosse Mel com dois L's. No cartório aceitaram e colocaram. Mas eu sofri bullying, assim, até a adolescência, né? Sério? Porque não era comum, era Aham. muito diferente. E é tão bonito, né? O nome Mel, é tão lindo, tão Mas é doce. coisa de menina, E né? De agora criança. você vê, né? Como é que você sofreu quando você era pequena? Como é que você já mexeu o judiciário desde quando nasceu pelo Já, nome? eu já me defendia, É assim, era meu verdade. nome. É verdade. E esse bullying, ele te atingiu? Chegou um tempo que você não queria saber do seu nome, queria usar outro nome? Não, eu acho que, na verdade, me encorajou. Essa parte que você falou, a gente falou aqui brincando, mas é verdade. Eu Uhum. sempre fui metida a líder, a Aham. ser certa. Sempre gostei de argumentar bastante. Então, eu argumentava. E quando não argumentava, eu vou te contar que eu era igual um menino. Eu batia, viu? Não deixava barato, não. Não levava desaforo pra Não casa. levava desaforo pra casa. Era Muito terrível. bom, muito bom. E como é que foi sua adolescência? Você veio para Brasília há quantos anos? É a segunda vez que eu moro em Brasília. A primeira vez eu vim com 12 12 anos. anos. Uhum. Então eu fiquei 2 anos aqui. Não me adaptei muito bem. Retornei para Minas. E aí, com 17, eu vim para cá terminar o terceiro ano e já começar a faculdade. E o legal foi porque, como eu vim com 12 e fiquei 2 anos aqui, quando eu retorno, a minha mãe me coloca na mesma escola que eu estava antes. E minha família é muito grande, a gente sempre estudou todo mundo no mesmo É colégio. mesmo? Então, eu já Tudo cheguei. primo. Tudo prima. Que E todo mundo, a delícia. escola inteira conhecia. Então, tanto é que se mexia com um, mexia com todos os primos. Não podia Era uma mexer com os gangue. pontos. Não, não podia mexer com os foda, exatamente. E a gente sempre participava de tudo e tal. Uhum. Então, era conhecido. E aí eu retorno para minha sala Olha anterior. que E legal. aí foi muito legal, porque eu já tinha os amigos de antes.
Então, eu me sinto muito de Brasília, sabe? Ai, que Porque legal. eu falo que eu tive o privilégio de estudar na escola, que você cria os seus primeiros vínculos, Uhum. né? Que em tese seria só em Minas, mas eu tive esse privilégio. E aí eu venho e faço faculdade aqui, que aí eu criei mais amizades aqui de Brasília, porque a maioria das pessoas vem de fora daqui Sim, já para trabalhar, né? E aí é mais difícil fazer sim. amizade. Até laços, né? Uhum. E a faculdade, como é que foi o direito da sua vida, assim? Ah, é isso mesmo que eu quero, e foi? Sempre foi a paixão da minha vida, assim. Eu via, ouvia, falava, adorava ver filmes, sabe, de direito, adorava conversar com um advogado, com um procurador, com um juiz. Sempre me instigou muito. Tanto é que minha família, se perguntar para qualquer um, todos vão falar: a Mel sempre teve certeza do que queria fazer na vida. Aí eu comecei a faculdade, mas sempre trabalhando muito. Chegou ao final da faculdade, eu tinha 3 empregos ao mesmo tempo para conseguir pagar a faculdade. Um deles era na Câmara dos Deputados. Foi Aham. aí que eu tive meu primeiro contato com a Câmara. E, e aí, mas ao mesmo tempo, eu era tão apaixonada com aquela minha escolha que eu me sentia mais motivada, mesmo tendo milhões de empregos e tudo mais, que era pra eu ficar muito cansada, e Uhum. de fato eu ficava, mas aquilo me dava um gás. Então, quando eu formei, eu lembro a emoção que foi pra mim, pra minha família. Quando eu passei na UAB, então, foi aquele chororô, né? A minha mãe, então, chorava compulsivamente. Diz que Que ela lindo. andava na quadra falando pra todo mundo: a Melzinha passou na OAB e tudo mais. E eu acho que foi o auge, assim, do meu. Sabe? Eu falei assim: consegui o meu objetivo e comecei a me perguntar: e agora? Como é que vai ser? Mas, assim, até chegar à ordem, eu fui conquistando cada coisa que eu idealizei, que eu sonhei. Lógico que com a ajuda de várias pessoas, né? Minha família, alguns amigos. Eu tive a família de um namorado que eu namorei muitos anos aqui em Brasília, que eu tenho uma gratidão enorme pela família dele, que também me apoiaram muito durante essa fase. Mas eu cheguei nesse ponto e falei, e agora? E agora, José, né? E aí veio a questão do advocacy, assim, né, vir para relações governamentais, como é que foi isso? Então, eu fiquei muitos anos na advocacia contenciosa. Eu fazia contencioso civil em massa, Uhum. era algo que eu amava, gosto ainda, porque gosto muito de processo civil. Mas é exaustivo, de ser exaustivo de coisas que realmente não, que fogem do teu controle. Você Uhum. vê ali o direito escrito, bonito, e aí a hora que você vai ver a aplicação dele, o juiz entendendo de uma forma, assim, completamente esdrúxula, sabe? Sim, Criando situações, e aquilo é muito revoltante. sim, E foi me cansando e me estressando, fora que o trabalho é muito estressante. Você trabalha com muito prazo, o cliente em cima de sim. você o tempo todo e tudo mais. E tem que ter uma equipe grande, né? Que também é Uhum. outra coisa que é um pouquinho mais cansativa. É, eu fui casada já, e quando me separei, durante o casamento a gente teve empresa. Quando me separei, eu renunciei aos processos da empresa, não tive mais a empresa, e me vi com um tempo disponível que eu não tinha. E eu atuo com uma associação, chama Associação Brasileira de Reciclagem Animal. É bem, bem legal. Uhum. E eu atuo com a associação, eles estavam tendo algumas demandas governamentais. E eu Faz sou parte. consultora jurídica deles, né? E aí eu propus para eles, eu falei, o que vocês acham? Vamos montar aqui um setor de relações governamentais. Eles toparam na hora e a gente tem feito esse trabalho. Faço para eles, acabo fazendo para outros clientes, mas eles são meus principais clientes hoje em dia. Eu falo, gente, porque assim, o que acontece? Na Câmara, né, quem atua há muitos anos, né, a gente sabe como é um espaço majoritariamente masculino. Ao mesmo tempo, a gente vê mulheres como a Mel, tão competente, né, na frente ali do ciclo e tendo voz e fazendo as coisas acontecerem. Então, muitas das vezes, podia olhar para ela e falar só uma menina bonita. Só tira fôlego pela beleza, mas não, quando ela vai lá e fala, o trem para e o povo tem que respeitar. E como é que é se sentir assim? É, eu acho que, diferente do direito, que você perde o controle, aqui, quando você consegue, né? Você sabe Respeito. melhor que Sim, eu, né, Joyce? A gente ganha um respeito por uma conquista que você sabe que trabalhou naquilo. É, é, é enriquecedor, assim, porque
você vê onde tudo acontece, onde que começam as mudanças do país. É lá, né, no Congresso. Não tem como você não ficar, assim, Aham. emocionado até com uma conquista sua. Eu, Histórica. exato, histórica. E assim, eu falo, para nós aqui de Brasília, é muito comum, muito fácil a gente tratar com esses parlamentares, né? E acaba que Sim. nós duas que estamos lá dentro, a gente fala com eles o tempo todo, conversa com a assessoria, tá ali dentro, a gente entra no gabinete, entra na liderança de um Uhum. partido, entra no plenário. É comum pra gente, né? E aí, quando eu vou para outras cidades, que eu conto o que que eu faço, como é. E as pessoas falam assim, mas você conhece não sei quem? Sabe? Que Você só conhece vi na você televisão. já viu o Hugo Mota, o Davi Alcolumbre? É porque é É, isso, né? Porque quando você é advogado, eles já pensam, mora lá em Brasília, vê ministro, ok. Mas quando você fala que você tem contato com esses sim. parlamentares que estão sempre em evidência na imprensa, todo mundo fica extasiado. E eu acho que isso é muito legal também, porque você fala, realmente eu tô num lugar diferenciado. E eu posso fazer a diferença aqui dentro Sim, de várias formas. sim. No advocacy, então, que a gente. Eu acabo fazendo algumas coisas assim, a pedido de alguns amigos mesmo, para alguns setores, sem a gente receber nada, você também Sim. faz, né? E aí, quando você vê, por exemplo, isso fazendo a diferença, mudando a lei sendo aprovada, sendo sancionada pelo presidente da República, você fala, nossa, tem um Eu fiz dedinho meu. parte. É, pode ser 0,0001%, mas tem esse 0,01% que pode ter feito a diferença para aquela aprovação. E para mudar, né? E Aquele... você falou uma coisa central. Brasília é onde se desenha todo um país, né? Daqui que saem as leis, que vai impactar ali na ponta, nas pessoas, na vida das pessoas. E é tão forte esse impacto, tanto para nós que estamos desse lado, quanto principalmente para as pessoas que estão ali. E como é que isso começou? Como é que isso virou uma chave na sua vida? Qual foi a primeira vez que você falou, caramba, eu fiz alguma coisa? Você lembra? Você pode citar Não, eu, de alguma coisa que você falou que foi aprovado e você falou, caramba. eu lembro, assim, tem da licença paternidade. Aham, Eu falo porque a associação que eu presto serviço, ela tá na base da CNI. aham, Então, o pessoal da CNI pediu o nosso apoio para tratar da licença paternidade, né? Porque a briga era para a licença ser 30 dias e tava firmando um acordo seguindo para que seja os 30 dias e a gente brigando para que fosse de 15 a 20 dias. aham. E foi uma correria, assim, porque foi uma semana antes que a gente começou, eu comecei a atuar, né? E eu pude tratar com alguns líderes de partido. Porque a gente sabe que na reunião de líderes se decide muita coisa, muitos acordos Sim. são firmados. E um dia antes eu acabei conversando com o relator do projeto e ele falou assim: Mel, o acordo tá pros 30, não tem como. E vocês não param de ir lá me encher o saco. Brincando, né? Ele falou. Foi o deputado federal Pedro Campos, que é Aham. uma pessoa Maravilhoso. maravilhosa, Aham. super acessível, né? Ele brincou e falando assim, não, mas vamos conversar. E aí a gente começou a tratar ali coisas que a gente já tinha tratado em outros lugares e tudo caminhando para os 30 dias. Quando vem os 20, eu falei, não acredito. Não sei se fez total diferença, mas eu acredito que alguma diferença pode Claro, ter claro. feito e Porque foi ali você vai emocionante. embasar cientificamente quais são os prejuízos, né? Vai ter o cálculo de como isso pode impactar uma Sim. nação como a nossa continental, né? Não, e assim, e aí a hora que você vê também que faz diferença o trato, o trânsito ali dentro, né? Sim. A gente ter acesso a alguns parlamentares chaves, entender que eles são parlamentares chaves, saber conversar com eles, porque às vezes a gente acaba indo muito pela assessoria, né? Uhum. Que é o comum mesmo, que é o assessor ali que está mais embasado em determinado projeto e tudo mais. Mas quando você tem a oportunidade de tratar assim com o parlamentar e ele te escuta, é Uhum. bem legal, é bem legal. E é isso que você falou, É, muda toda a indústria, por exemplo, que é pela indústria que eu tava brigando, né? sim. Mas aí a gente pensando como advocacy, é uma alteração super bacana mesmo, porque é justo que os pais tenham direito a ficar mais tempo com os teus filhos, né? Uhum. A mãe precisa desse suporte Sim. quando é recém-nascido. Lógico que não são todos os pais que dão esse suporte e tudo É. mais, e que vão acabar se valendo disso, né, pra Uhum. ficar de folga, assim.
Mas é importante. Eu fiquei super emocionada. E eu costumo dizer, Mel, que o Congresso, ele tem uma cultura à parte. Cultura Congresso Nacional. Ali são 16 mil pessoas trabalhando. É, passa muita gente durante o período de terça, né? Quarta e quinta, mais terça e quarta. E a gente vê que é uma linguagem diferenciada. Se você não souber abordar, como abordar, conhecer, você não tem sucesso. Porque fica ali patinando. E aí, pra você, como é que foi quando você chegou? Aquilo que você falou, nós somos poucas mulheres lá dentro, É. né? Tem mudado bastante. Uhum. A gente tem parlamentares que mudam isso e tem muitas assessoras que são maravilhosas, né? Sim. Competentíssimas. Mas tem esse preconceito. A gente chega, mulher, um pouquinho mais bonitinha, mais Aham. arrumadinha. Já pensam outras coisas. A gente leva umas famas meio ruins, né, no Aham. início. Foi um pouquinho complicado, mas assim, eu lembro que eu tava comentando semana passada com uma pessoa que eu conheci, que estava indo para Brasília, que tem interesse em fazer relações governamentais, e falando assim: às vezes eu vim para Brasília e não tenho agenda. Eu falava, já aconteceu comigo. Aí, o que que eu fazia? Eu lembro de andar lá no Congresso e me apresentando para as pessoas mesmo, assim, me apresentando e na cara de pau e contando quem eu era, o que que eu fazia, pegando o telefone, ia em todos os cafés da manhã, Aham. e até hoje, né? A gente vai Tem que em ir, bastante eventos porque é uma oportunidade de você conhecer lá as network. pessoas e as Aham. pessoas te conhecerem também. Mas eu lembro que era batendo perna, assim, e tentando mesmo tirar essa primeira impressão. Ela tá ali, ela consegue alguma coisa só porque é bonita, Aham. não é competente. E aí, quando a pessoa, quando eles dão a oportunidade da gente falar de determinado assunto, eu lembro de. Até hoje acontece de ver alguns assim, que Aham. eles olham extasiados e falam: Nossa, mas você Domina. entende mesmo, né? Eu falei, eu estudei, eu não só posso não ser técnica para tratar desse tema, mas para eu conseguir conversar com você, eu tive que estudar ele, eu tive que buscar o técnico para fazer essa nota técnica, esse parecer, né? Sim. E aí, mas eu vejo ainda, até hoje, algumas caras assim de surpresa que falam assim, nossa, eu acho que ela é inteligente, acho que ela consegue. E é legal, porque aí, quando a gente tem uma barreira que é Que é quebrada, quebrada. É. é bom pra nós. É. Mas você vê que no outro, você marca o outro. E ali, como nós somos E 16 mil pessoas ah, passando, desculpa te interromper, 16 mil pessoas passando, você marcar da pessoa saber o seu nome é. é um diferencial. E ela saber o seu nome porque ela te viu como competente, isso é É incrível. surreal, né? É surreal. É surreal, é verdade. E o que a gente pensa, assim, muito dessa coisa da RIG, né? Eu tenho uma teoria que as pessoas, quando chegam de fora, elas vê Brasília, assim, os palácios, as coisas, os jantares, né? Ali vai encantando, encantando, encantando. E muitas das vezes ela cai numa armadilha, que são eu faço analogia com as plantas carnívoras, né? Vai lá, é uma aranha, vai lá e você vê pessoas chegando lindas, começando a engordar, fazendo coisas, sabe? Nada a ver. Até nos grupos mesmo, que a pessoa manda a comida do que tá acontecendo, esquece de toda a articulação Sim. que tem ali, o poder que tá ali por trás. E muitas das vezes isso me deixa muito assim. Eu vou te falar o meu sentimento. Eu sinto, assim, a impotência de que aquela pessoa poderia ir muito mais além. Só que aí ela é engolida. O segundo que eu vejo, eu vou fazer uma analogia aqui, é as hienas. As hienas são aquelas pessoas que comem carne podre ali, que vivem bajulando um deputado, tá ali preso no cargo, cheio de dívida, não sei o quê, e começa a ficar nessa fissura ali daquele grupo, só que aquele grupo se autodegladiando. Uhum. E o terceiro é as leoas. Eu tenho isso num curso, né, que chama Como Você Se Posicionar em Rig. São as leoas que sabem o que fazem. Então, todo dia, quando você sai de casa, que você quer atuar na área, né, de relações governamentais, seja uma leoa. Saia com objetivo. Saia estudando o tema e as pessoas que você vai
pelo menos conversar. Não fique encantado com comidinha, encantado com salário, nada disso, porque a potência do que você tem na mão é muito maior. Sim. E falando disso, o que que é? Eu vejo você como uma leoa. Desde o começo, que eu venho acompanhando seu trabalho, eu vejo isso em você. Eu vejo que você é uma mulher posicionada. E sobre isso, o que que é RIG para você? O que que é Relações Institucionais e Governamentais para a Mel? Transformação. Transformação. Primeiro pessoal, porque foi uma virada de chave na minha vida. E eu descobri algo que eu tenho, assim, mais afinidade até, eu acho que com a advocacia no contencioso. E o RIG, pra mim, é isso, é transformador também. Você vai transformar o que tá ao seu redor. O RIG, ele... Se as pessoas conhecessem mais, eu acho que a gente ia ter muito mais profissionais. É, E às vezes a gente ia ter a concorrência, né, dos profissionais, que hoje a gente não tem. Nós somos poucos ainda, né? Mas o RIG transforma, a gente transforma o que está ao nosso redor. A gente não Porque sabe, a às vezes, o poder concorrência que faz a tem. gente ser melhor, né? Exato. E assim, desculpa de novo te interromper. Não, É interrompeu, não, pode continuar. o lobby, né? Sim. Nós somos lobistas mesmo. E não tem problema nenhum em ser lobista, Aham, né? sim. Não estou favorecendo assim, dando um presente e ele me favorecendo por causa disso. Esse não é o nosso lobby, né? Aham. E aí é legal mudar isso, né? Das pessoas verem diferente. Porque é o lobby que acaba fazendo muito mais diferença do que o advocacy várias vezes, né? Sim. O que acontece, gente, que o lobby, as pessoas falam assim, a história do lobby é que eles ficavam ali nos lobbies dos hotéis, fazendo política porque não se faz política dentro do Congresso, se faz fora também. E aí eles ficavam ali fazendo. E, de repente, essa prática se tornou criminalizada. Aqui no Brasil, No né? Brasil, claro, porque no mundo, todo mundo. Hoje a gente está buscando a regulamentação, né, que é RIG, Relações Institucionais e Governamentais. Mas essa prática é muito importante, porque muitas das coisas chegam, por exemplo, a questão das leis relacionadas ao autismo, né? Porque agora a gente vai entrar nessa parte. A gente tem esse lobby do bem, o lobby do batom das mulheres, de ter se posicionado dentro da Constituição para que para que nós fôssemos assistidas como mulheres, né? Tantos lobbies do bem. Então a gente tem que parar de rotular e criminalizar o que a gente não conhece. Não, você faz lobby dentro da sua casa. Claro, Quando você é pequeno, você vai falar com seu pai uma coisa, com a sua mãe uma coisa para convencer. Ali você tá fazendo um lobby, você tá usando o seu poder de convencimento, né? Seu pai falou não, então vamos trabalhar para minha mãe falar assim, para que ela convença o meu pai que falou não a falar assim também. Isso você começa pequenininho no lobby. E qual que é o problema disso? Não tem problema nenhum. É assim que a gente gera conversas, debates. Hoje, né, a discussão da jornada 6x1. sim, A gente precisa debater ela. É uma coisa muito séria, muito séria. De todos os sentidos, tanto para a parte do trabalhador quanto do empregador, né? Se sim, eu não trago aquilo para debate, como que eu vou ter ideias? Aí vai ser um grupo pequeno de pessoas decidindo algo que vai afetar o Brasil inteiro entendo. durante muitos anos e que Verdade. pode ou levantar o Brasil ou quebrar o Brasil, É né? verdade, é verdade. E essa questão dessas legislações que elas vão, nós não somos estáticos, estamos em mudança o tempo inteiro. E se dizer, tem que ser isso e acabou, não é assim. Se fosse assim, a gente não conseguiria essa evolução que a gente tá vivendo, né? Sim, Somos estáticos. Mas vamos lá, vamos falar sobre maternidade atípica, como é que isso surgiu. Porque realmente o volume de trabalho nosso é muito maior, né? é E como é que grande. você consegue lidar com essa. É um É, malabarismo, né? Você eu sabe sei. muito melhor. É um malabarismo. Quando eu mudei, aí mudo pro Rig, eu sozinha com a criança autista e precisando dar conta da rotina dele, né? Porque é uma rotina muito pesada. É, Faz terapia todos os dias de manhã, de 8 ao meio-dia. uhum, Você precisa acompanhar. A terapia dele eu não preciso ficar lá, mas você precisa acompanhar, você precisa ter contato com o terapeuta, você precisa ver o desenvolvimento, né? O que tem que melhorar, sim. se tá dando certo, se não tá dando certo. Aí precisa depois levar pra escola, e na escola, que é o nosso principal desafio, eu acho que é na Ah, sim, escola, com né? certeza.
E aí, na escola, a gente tem que ficar muito em cima. E, ao mesmo tempo, precisa sustentar essa criança. É, Eu falo assim, se eu pudesse, eu só ficava por conta do eu João, também. que chama João, meu, você Aham. também, O né? meu é Gabriel e Nicole. Que nós temos muitas mães atípicas que Sim, largam tudo e ficam. Poucas têm condição de fazer isso, e as outras que não têm, que são forçadas a fazer isso, porque às vezes é um filho ali, um nível 3 de suporte, que não fala, que tem um monte de comorbidade. Ela não tem outra escolha, né? Se não for ela, quem vai ser para cuidar? sim. E aí elas fazem isso. Mas se eu pudesse, se eu tivesse essa escolha, eu escolheria cuidar do João. E aí, como que eu faço? Eu tenho uma rede de apoio muito boa. Eu moro próximo da minha família. Aham. Você já teve a oportunidade de Ah, conhecê-las. maravilhosas. Todas suas tias. Elas já adoram também. E aí, eu tenho a minha família próxima. Tem uma pessoa que é a Raquel, com o marido dela, o Gabriel, que me ajudam muito. A minha mãe me ajuda muito Uhum. também. E eu tenho, por exemplo, eu tenho um primo que é meu primo que é o favorito do João. Aí eu sempre ligo e falo, Lucão, Me ajuda, corre pelo amor de aqui, Deus. fica aqui. E aí eu faço essa rede de apoio. Mas eu vejo que ele sente falta. Aham, sim. Eu tô viajando agora, eu vou ficar uns dias fora, tô indo pro Fórum de Lisboa. Olha, Nós, que como legal. RIG, né, Aham, precisamos estar presentes. E vou ficar uns dias fora. Eu já vejo que ele tá sentindo, tá querendo ficar sim. mais pertinho, mais grudado. Aí eu me sinto culpada. Aham. é, Já fico, ai, devia ter feito essa viagem ser 3 dias só. Aham. E aí eu fico, não, mas eu também preciso, é meu trabalho, é bom que eu vou dar, né? Ver E outras você também coisas. volta renovada, né? Vai É. expirar, volta renovada. Mas aí você fica. Eu Porque sei. Uhum. eles dão uma desregulada, né? Quando a gente Sim, fica muitos dias fora. Porque, querendo ou não, eu acho que é assim na sua casa também. sim. Somos nós, sabemos a rotina deles todas. É. Toda. Eu falo assim, tem gente que vira pra mim, às vezes fala assim: ah, mas você não tá ficando direito com seu filho, é por isso que o João hoje tá nervoso, e não sei o quê. Eu falo, não, mas peraí, vem cá. Você sabe o que é que ele faz o dia inteiro? E por que que ele faz? Como que tem condição dele estar fazendo aquilo que ele faz o dia inteiro também? Aham, É porque ele tem a mãe ali que dá um suporte, eu sei tudo. Eu sei o médico, aham. eu sei falar, eu sei dos terapeutas, eu sei como que ele dorme melhor, eu sei a roupa que ele gosta de vestir, o que ele gosta de comer. Eu, eu, eu que sei, né? Mas eles ficam mais desregulados e eu vejo que ele sente falta. E aí é isso, a gente fica trabalhando a culpa É. com essa Mas eles, rotina. eles sempre vão sentir, não tem jeito. A gente. O meu desregulou bastante. Por exemplo, eu fui pra Palmas, né? Porque eu tô fazendo pré-campanha também. Além dessa parte, eu sou da parte de mobilização de campanha, organização, estratégia e tática. Loucura. E aí fui pra Palmas, fiquei 2 semanas. Ele desregulou. E tá tudo bem. Minha mãe foi lá, ajudou, também tem uma rede de apoio. Não é fácil pra eles e tudo. Só que a gente tem que entender, a gente precisa colocar comida dentro de casa. A gente precisa pagar terapia, a gente precisa pagar roupa. E não existe outra forma. Se existisse outra forma, nós estaríamos dentro de casa com eles, Uhum. né? E tá tudo bem. Assim, no começo doeu, que nem a gente sente. É forte, dói, mas no momento que a gente se liberta da culpa e eles precisam sim desenvolver, eles crescer, entender, a gente quer super proteger, não pode. Porque eles têm, hoje mesmo eu tô aqui, é um milagre, né? Porque começou como nível 3 de suporte, passei pro 2 e consegui ficar entre o 1 e o 2. Tem vezes que eu tenho crises horríveis, que eu não consigo nem me Imagina. mexer. Mas eu tive que crescer. E se eu conseguir, meus filhos vão conseguir. Uhum. Entendeu? E não foi a falta da minha mãe ou a falta do meu pai que piorou a minha situação. Mas a força que eles passavam para mim quando estavam junto comigo. Então, no momento que nós estamos ali, presentes de verdade, desliga o celular, estamos ali com eles, é único. E é aproveitar esse momento. Uma vez eu vi uma terapeuta me falou, Joyce, o momento que você tiver com eles é com eles e acabou. E depois disso tá tudo bem, você passou o melhor momento da vida e marcou a história com eles. Eles vão sempre estar com você, eles vão crescer. Tá Eles vão ter a certíssimo. história da vida deles, né? Então eu fico assim, muito feliz de conversar com você. Eu quero que te desejar essa viagem seja uma viagem extraordinária, que não tenha Obrigada. culpa, sabe? Não tenha culpa.
Ele vai desregular? Vai, tá tudo bem. A pessoa que tá com ele vai saber como regular, você vai mostrar como fazer. Porque nós mulheres somos agentes libertadoras umas das outras. Eu falo assim, depois que eu virei mãe, eu vi que a gente vira uma grande comunidade, né? É verdade. Tem isso. Igual quando o homem fala assim, porque mulher compete, não sei o quê. Eu falo, gente, não tem nem como competir, não tem espaço para competição. E quando você vira mãe, realmente esse espaço não existe, não Não tem tem como, tempo. não tem tempo. A gente vira uma grande comunidade, mas aí quando você descobre que você é uma mãe atípica, aí tudo realmente muda e você tem uma grande família. Eu tive uma grande família na primeira clínica que o João que o João fazia terapia, Que descobriu. que descobriu, porque quando você me perguntou, eu não respondi, mas a gente descobriu depois que ele estava com 2 anos Aham. do autismo, e foi muito difícil, porque quando eu estava pesquisando, enquanto a gente investigava, tudo dava a entender que era autista. Uhum. Só que você não quer acreditar. Não. Então, quando você Eu escuta, sei como é que é. né, quando você escuta aquela frase, seu filho é autista, o chão abriu, Né? assim, porque você passa um processo de luto, né? E aí, o que me ajudou muito foi essa família que eu tive nessa época, nessa clínica, que eu ganhei amigas queridas, que eu tenho até hoje, e também falar sobre o assunto. Assim. Eu adoro falar sobre o TEA, né? Transtorno do espectro autista. Eu amo falar sobre o assunto. Eu estudei muito sobre o assunto. Eu acabei advogando contra o plano de saúde um tempo para as minhas amigas Uhum. com filhos autistas. Então, eu estudei, fui aprofundar um pouquinho. Lógico que, né, não sei muito, mas nós, quando viramos mães atípicas, a gente Tem que vira estudar. especialista na Tem que estudar. matéria. Então, eu amo contar para as pessoas o que que é. Eu falo com a boca cheia, meu filho é autista e tá tudo bem. Você vai ter que aprender a conviver, porque ele não vai mudar por sua causa, porque Não. ele é uma condição dele, não é uma doença, é uma condição dele. Então, eu adoro falar sobre o assunto. E eu acho que isso me transformou numa nova mulher. Mais do que a própria maternidade, eu acho que descobrir o autismo do meu filho e ir atrás, procurar saber, isso que me transformou. E aí eu descobri que eu vim para esse mundo para fazer a diferença. Alguma coisa eu vou fazer a diferença. E o Rig é uma dessas escolhas para ver se eu faço diferença no mundo mesmo. Ai, que legal. Gente, ó, vou falar uma coisa pra vocês. Não é fácil quando a gente sabe, mesmo quando eu fiquei sabendo da Nicole. Pra mim também foi assim. Muita coisa respondeu, porque ela é muito parecida comigo quando era criança. Mas ao mesmo tempo, você idealiza um filho de outra forma. É Sim, como se aquele filho tivesse morrido e você ter nascido outro luto, né? Do exatamente. filho vivo. Depois, eu sofri assim. Eu vou te falar quantas vezes eu sofri. Eu sofri 2 semanas, porque eu também era. Então, quando eu olhei o tanto de possibilidade que ela ia poder ter, que eu tive, mas ela mais ainda com terapia, com acompanhamento, é outra história. Sim, é Porque diferente. agora as mães sofrem muito. Tipo, eu vejo mãe que sofrem 3, 5, 6 meses. É muito difícil aceitar, é muito difícil falar sobre isso, né? Eu A vejo gente, pode falar. que, só um parênteses mesmo que você Aham. fala. Uma coisa que eu sempre comento quando eu falo sobre o autismo e sobre tratamento e tal, eu vejo que as famílias que têm um nível cultural, social, financeiro maior, são as que têm mais Esconde, dificuldade em aceitar. Escondem, não aceitam o tratamento, fala que a gente é doido, né? Uhum, Porque eu já cheguei e falei porque eu queria que tivessem falado comigo antes. Cheguei e falei uhum. assim: você já procurou um neuropediatra pro teu filho, um psiquiatra infantil? Eu acho que vale a pena. Não tô falando que ele é autista. Não, não fala. E fica chateado mesmo, com raiva. E é uma pena, né? Mas eu fico, É eu uma fico muito pena porque tem a triste. janela, né? Exato, a janela de A oportunidade. oportunidade, que é de 2 Há sete a anos. 7 anos. Que você vai ali vai ter o máximo do desenvolvimento. Se você deixar essa janela fechar, é mais complexo, né? Pra poder conseguir. Não é impossível, tá? Mas é mais complexo, né? É bem mais difícil. Bem mais O difícil. nosso cérebro, né? Eu gosto de explicar pra vocês, se você me Aí, permitir conta, explicar. claro. Não, porque o nosso cérebro é gelatinoso, né? Sim. E a gente nasce com milhões de ligações neurais. O Uhum. falar, o andar e tudo mais. E depois ele vai fazendo aquelas podas naturais dele. E a gente contém essas podas, vai se transformando, vai se aprimorando. E aí o autista tem essas podas de uma forma errada, né? Elas Sim. acontecem de uma forma diferente.
Eu falo errado para o nosso mundo, né? Aham. E aí, quanto menor você é, mais esse cérebro é gelatinoso. Ou seja, mais é possível você criar novas ligações neurais. Quando a gente vai envelhecendo, ele vai Ficando rígido. enrijecendo, vai diminuindo essas ligações. E aí, por isso, a dificuldade de novos aprendizados. Tanto é que a gente fala que a pessoa velha, né? Mais velha, eu falo, porque lá na minha família elas falam assim, sou velha, aprender isso agora. Mas é mais difícil mesmo É. a gente envelhecer. Então, na vida adulta, então, é muito mais difícil você aprender uma coisa nova do que quando você é criança. A criança aprende da noite pro dia. E é essa a oportunidade dos nossos filhos, É né? verdade. Que a gente tem que aproveitar. Eu sou muito criticada porque o João faz 20 horas de terapia semanal. Aham. E ele é uma criança que você olha assim, brinca, é saudável, não temos grandes comorbidades. Até hoje a gente não sabe, a gente tem ideia que pode ser um TDAH, mas não tem como fechar ainda um diagnóstico. Uhum. Então, eu sou muito julgada. Falo, mas não tem necessidade. Chega sexta-feira, esse menino tá morto de cansado. Você tem certeza disso? Eu falo, tenho. E eu luto por isso. Sim. Enquanto eu puder, enquanto os terapeutas dele e o médico dele indicarem, ele vai fazer 20 horas. Enquanto eu puder, ele vai fazer Sim. 20 horas. Isso é muito importante, né? Porque você, lá na frente, é tipo assim, lá na frente ninguém vai colher o que você vai colher. Sim. Só você. Então a gente tem que ser a gente mesmo. Se deixar pelos outros. Não, ó, a gente tá criando os nossos filhos para eles serem independentes. Pra gente, se eles não forem 100% independentes, que não, né, que o nível de esporte 1 ainda tem a Sim, dependência e tudo sim. mais, mas é de uma forma um pouquinho mais tranquila, mas é com toda a sobrecarga do nível 1 de suporte, que eu já estudei muito, eu sei o tanto que é difícil. Mas eu esqueci o que eu ia falar. Aí, ó, meu Sobrecarga. TDAH. Que é outra A coisa, eu descobri meu sobrecarga, TDAH por causa do meu filho. a sobrecarga do nível 1 de suporte é muito mais pesada que você. Não, não era isso. Não, mas assim, voltando para quando me criticam do Uhum. João um pouquinho, o João hoje, ele adaptou a rotina dele. Sim. Quando eu escuto que as pessoas falam assim, as pessoas não, né? A gente tem aí uma briga grande com saúde suplementar por causa disso. Quando fala, porque você tá privando ele de estar com a família, privando ele do lazer. Não, eu não tô Lá privando. dentro é lazer. E lá dentro é lazer, é lúdico, né? É. O ABA é lúdico, o Denver é lúdico, que são as terapias. Então, aquilo tudo, você consegue, ele consegue ter prazer. É exaustivo, mas ele tá aprendendo a brincar para aquilo. Eu lembrei o que eu ia falar. Eu ia falar de a gente tá brigando deles serem independentes, né? Sim. Falando do nível 1 de suporte. Então, eu tô brigando para que o João, um dia, possa morar sozinho. Sim. Possa trabalhar, possa ter a Ele é família uma dele. criança autista, mas ele vai ser um adulto autista. Um adulto autista. Então, eu tô trabalhando pra isso. Se ele precisar de mim, eu tiver que estar ali, ele morar comigo o resto da vida, não tem problema também não. Mas eu quero que, enquanto ele estiver morando comigo, ele tenha o máximo de independência. E eu vou brigar por isso. A gente briga por isso. Briga, é Eu verdade. vou brigar com quantas pessoas forem preciso. Porque só a sobrecarga tá em cima de mim e dele, principalmente. Mas especialmente em cima da gente. E vai ser em cima da gente pro resto da vida, se eu não brigar agora. É. Se eu tenho essa criança, nível 3 suporte, né? Que não é o caso do meu, mas um nível 3 suporte não verbal, com várias comorbidades. Se eu não brigar para ele ter um ganho, para ele aprender a falar água, para ele poder pedir água às vezes, eu vou ter essa criança que vai ser um adulto, E se um você velho. vir, sem fala, conseguir. se você vir, ela não está mais aqui, como é que ela vai virar? Exato, que é nossa nosso maior maior dor, agonia, né? Pensar, se eu for primeiro, como vai ser? Como vai ser? Mas me conta uma coisa, Mel. Agora vamos para a parte boa. Se bem que tudo é bom, né? Me fala três pessoas que te inspiram. Minha avó me inspira muito. Ela é uma mulher muito guerreira que mudou, transformou toda a família. Veio do nada e conseguiu formar aí as filhas, os netos, pessoas honestas. Eu tenho tantas pessoas que eu admiro muito, assim. Profissionalmente, eu vou falar que durante a faculdade era a Maria Berenice Dias, que é uma doutrinadora de direito de família. Eu fui apaixonado por direito de família por causa dela, e ela tem uma história muito legal, assim, como mulher.
como uma mulher que fez diferença na área dela. Eu acho que é isso que a gente tem que admirar bastante. E eu agora tô aqui pensando em falar algum homem que realmente faça, que eu admire muito. Eu tenho meu melhor amigo, que é o Marco Antônio, e que eu falo que é padrinho do meu filho e tudo mais, que eu falo, eu te escolhi para ser padrinho, para ser referência para o meu filho. Porque você é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço na vida, mas assim, uma sabedoria para tratar as pessoas no pessoal, no profissional, que eu quero que o meu filho tenha 1% do que você é. E Ai, que aí lindo. eu tenho ele assim de um exemplo pra mim. Ele é até mais novo que eu. Mas assim, ele é inspirador. Ele é consultor legislativo lá da Câmara, Ah, que legal. inclusive. Passou muito novo, que também é outra coisa admirável, né? Porque é Sim, um concurso tão difícil. Mas são essas sim, três pessoas. sim, Mas tem várias outras. sim. E Anca, eu preciso dar um intervalo, tá? A gente parou. É rapidinho, preciso ir no banheiro. E Mel, me conta, você falando dessas três pessoas que te inspiram, conta pra essa pessoa que tá lá em casa e que quer, assim, ter uma nova vivência na sua vida, mudar a sua história. O que que ela deve fazer? Qual que é a dica que você dá pra ela? Primeiro, se rodear de boas pessoas. Eu acho que é essencial. Eu acho que é isso que me reergueu tantas vezes. Foram os amigos, a família, assim, e pessoas muito boas. Eu tenho amigos, assim, maravilhosos, sabe? Que não me abandonaram quando eu mesmo tinha me abandonado. Então, acho que se rodear de boas pessoas. Segundo, é, é não desistir. Tudo bem, eu fiz uma coisa aqui que não deu certo. Vamos lá, levanta a cabeça, resiliência, né? Mas Uhum. é isso, a gente brigar com o nosso pensamento. Eu acho que é tão difícil você lutar contra o seu pensamento, mas é aquele dia que você acordar, que você fala assim, hoje não dá. Você começa a falar, não, hoje vai dar sim, hoje eu vou ter que levantar, hoje eu vou ter que. Primeira coisa, então, vou pensar na primeira coisa que eu tenho que fazer. Primeira coisa, eu vou escovar os dentes? Então, vou lá escovar os dentes, que já vai ser minha primeira vitória, né? Então, eu acho que essa também é uma coisa. E, e assim, você buscar conhecimento. Buscar conhecimento. Eu acho que hoje a gente tem tantas formas de buscar conhecimento, num podcast, Sim. num livro, conversando, que é o nosso trabalho, né? Conversar é Uhum. muito do Rig. Conversar, escutar. Coisa que eu tive que aprender foi a escutar. É Que mesmo? sempre foi difícil para mim o escutar. E hoje eu escuto com muito prazer as pessoas, sabe? Olho nos olhos e tudo mais. E aí eu acho que isso te faz fazer boas escolhas e conseguir mudar a sua vida. Que aí nesse caminho você vai descobrir o que você quer. Você vai, Verdade. né? Porque você não Uhum. sabe o que. Igual, eu sempre quis ser advogada. Sou advogada, graças a Deus. Mas, ó, no meio do caminho, eu não quero mais contencioso. Aham. Tô lutando pra sair do contencioso. Ainda tenho, mas tenho pouco contencioso. Pego uma ação ou outra que aquilo vai me dar prazer de fazer. Eu vou brigar por aquilo com muito prazer. Mas mudei. Fui para relações governamentais. Quando eu era criança, não sabia nem, né? Adolescente, na faculdade, não sabia o que era isso. Até E hoje as pessoas falam, o que que faz mesmo uma que pessoa faz que ele. ela... Mas assim, é no caminho. Não fica ansioso para decidir agora o que você tem para fazer. Uhum. Como diz um amigo meu, ele contando a namorada dele. Ele fala, ela é muito tranquila. Ela fala, vai dar tudo certo. Eu falo, nossa, eu também sou assim. Eu acho ele, verdade. Eu acho que é por isso que eu acho que essas duas vão dar certo e tudo mais. Porque você é muito tranquila. E eu acho que isso é uma dádiva. É. Porque eu já sou uma pessoa meio estressada, ansiosa. Aham. Mas isso me faz ter mais calma, porque eu confio em Deus também, Aham. né? Sim. Eu, falando de tudo isso que a gente falou, mas Uhum. no final do dia, para quem eu entrego todas as minhas agonias, para Aham. quem eu entrego a minha vida, a minha alma, é Deus. Então, ali no final, é Ele que me dá o sustento real mesmo. Que lindo. E me conta, nós estamos no Gambito da Rainha. A rainha, ela fala, o Gambito fala da gente sacrificar uma peça para poder entrar no tabuleiro do jogo, da vida. Te remete a algo que aconteceu na sua vida que você teve que sacrificar para que você pudesse se posicionar? Ah, sim.
Sim. Eu tive que me afastar de pessoas, né? A gente falando rodear de pessoas, Isso dói, né? isso dói. Mas É tão libertador. é libertador. E eu sou uma pessoa, sempre fui muito política. Aham, Eu sempre gostei muito de política, inclusive. aham. Quando eu era criança, adorava ver jornal, porque sempre gostei de política. Então, eu sempre fui política de conversar, de querer agradar a todos, de tentar sempre conciliar todas as pessoas e tudo mais. E de não falar não. Eu tenho dificuldade de falar não. Uhum. E aí, quando eu fui crescendo, isso tem pouco tempo, não tem muito tempo, não. Eu comecei a excluir pessoas da minha vida, sim. Não é que você vai parar de falar com a pessoa, se a pessoa te cumprimentar, mas ela não vai fazer mais parte da sua roda de amigos, ela não É. vai na sua casa. E eu acho que essa é a chave. Quando eu tirei uma pessoa que me fazia muito mal, que me colocava muito para baixo, que me fazia com que eu não acreditasse em mim mesma, quando essa pessoa saiu da minha vida, Um alívio. o alívio, primeiro foi difícil. Aham. Mas depois que passou, eu falei, gente, olha como a minha vida andou. Como andou. Então, esse gap, assim, eu lembro bastante. E às vezes, quando eu duvido de mim, eu acho que as coisas estão ruins, eu lembro dessa fase. Eu falo, não, não tá ruim. Já foi Já ruim. foi ruim, exato. Agora eu só tenho que melhorar, não tem como. Tô com saúde, meu filho tem saúde, minha mãe tem saúde, minha família tá bem. É isso. Eu não tem como. Então, dura tirar pessoas da nossa vida. Dura tirar pessoas da nossa vida, E muito quando difícil. tira, é libertador. E a gente começa a ver um novo caminho. É verdade, é verdade. E aí, como é que a gente identifica que é uma pessoa tóxica? Você acha? Então, eu tenho observado, assim, comigo, né? Que são pessoas, assim, que te criticam. Aquela pessoa que te critica, dando a entender que está te elogiando, que está te fazendo um bem, sabe? É, Por exemplo, eu lembro de ouvir crítica assim, de alguém me elogiar na rua, falando assim, nossa, tá bonita. Emagreceu, toda mulher gosta de ouvir que emagreceu, né? Aham. Emagreceu, aquilo te estimula. Você pode até não ter emagrecido, mas aquilo te faz um bem, né? Pra autoestima. Aham. Você fala, nossa, aí, ó, tenho que comer melhor, tenho que fazer atividade física e tudo mais. Aí você chega perto da pessoa, a pessoa fala assim, ai, eu acho que você precisava emagrecer mais. A pessoa falou ali, mas eu acho Nossa. que você. Eu já escutei isso de algumas Aham. pessoas, assim. E aí é uma besteirinha, né? Ou aquela outra pessoa que fala, que começa a te fazer duvidar do teu trabalho, da tua competência, né? Ah, é horrível. De, Aham. ao invés dela falar assim, não, senta aqui, vamos fazer junto. Senta aqui, eu vou te ajudar. Ela fala assim, realmente, eu acho que você tem que fazer outra escolha, porque essa daqui não é pra você. Essa daqui você não sabe fazer. Desiste. Mesmo. Isso é uma forma, né, da pessoa ser Aham. tóxica também. E a gente vai sentindo a energia. É. Você vai ficando pra baixo, Cansado. cansado, desmotivado. Essa pessoa do meu passado que eu te falei que eu saí, eu lembro que eu tava bem gordinha, assim, sabe? Aham. Não conseguia me alimentar direito, não conseguia dormir direito, não via graça. Eu lembro de falar pra psiquiatra assim, doutora, por que que eu não acho que o céu azul é mais bonito? Eu Aham. falei pra minha Nossa. psiquiatra. Forte. E ela falou assim, eu acho que é a sua exaustão, eu acho que tem alguma coisa que você precisa rever na sua vida. E aí, quando eu cortei essa pessoa, eu comecei a ver o céu azul de novo. Caramba. Como é De verdade. tóxico, né? É, Eu também já passei muito por isso. Eu vejo como é tóxico. E a gente que. Muitas das vezes a gente também tem uma dependência emocional, né? É muito. legal ter aquela pessoa ali, ela é divertida, ela é alegre, mas ao mesmo tempo te suga. É difícil. Não, nós mulheres, né? A gente vive muito essa dependência emocional nos relacionamentos amorosos. Sim. E eu já vivi, e é isso, é horrível, te destrói. Você vê mulheres, assim, de alto cargo, competentíssimas, inteligentíssimas, em relacionamentos É. horríveis. Mas é isso, essa dependência emocional que a outra pessoa te causa. E às vezes, assim, não é nem ela que te causou mesmo, não é que você permitiu. Você deu a primeira permissão, que é normal você dar a primeira permissão. Você tá conhecendo a pessoa, você tem que se abrir mesmo para conhecer Aham. alguém, né? Não É. tem problema nenhum isso faz parte da vida. Verdade. Só que como aquilo é conduzido, fala mais do outro também, Sim. quando tá te fazendo mal, assim.
Porque eu vejo muita gente falando assim, não, mas porque todo mundo tem culpa para um relacionamento acabar. Tem. Mas às vezes o outro tem mais. Porque o homem, ele tem esse poder sobre a mulher. É. A gente tem isso de buscar a segurança nele e permitir que ele faça mais coisas. Eu acredito que é por isso que nós temos, assim, mulheres buscando não ter relacionamentos, Aham. buscando se conhecer melhor, se entender melhor. Que eu te falo, eu tô fazendo isso. Eu quero me Tem entender até um melhor. movimento que eu esqueci o nome agora. Eu vi ontem Eu uma também. reportagem, eu acho que Foi deve ter ontem que sido eu a vi. mesma, né? Das Eu mulheres vi que na não querem, internet. que não querem sexo, Aham. que estão fazendo, como é que, Estão se jejum de, limpando. e é super interessante mesmo, É. porque, Se autoconhecer, né? Às vezes entra num relacionamento e outro, e não dá tempo pra poder se autoconhecer. sim, Desde novinha tá ali em um relacionamento, depois tá em outro, aí vem só os machucados, as dores. E termina não se conhecendo, não sabendo quem você é. Porque sim. tanta casca, né? Subiu ali, foi outra tanta casca. E aí você não sabe. Você é o que as pessoas dizem que você é. E você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é o que Hum, você é, sim. É isso. né? É o que a gente tá falando de pessoas, a pessoa falando pra você quem você é. É. Não, peraí. Não, Deixa eu o meu analisar. era tão forte, era assim, chegava, meu cabelo, se eu pintasse de outra cor, nossa, tá horrível essa cor do seu cabelo, como é que você faz isso? Você é mais bonita morena. Tipo assim, umas coisas assim que você fala, nossa, você vai com essa roupa? É isso. E tudo é a forma que a gente fala, né? É, Ali você descobre que a pessoa tá falando de maldade. e é muito difícil, assim, quando você tem independência emocional e você gosta da pessoa, como sua amiga, por exemplo, Sim. né? Tem momentos legais e tal, você identificar. É difícil. É Mas é de... bom identificar no começo, quando você vê a primeira vez que você sentir, tem uma coisa errada ali lá no fundo. Aí tu corta. Que aí você não vai deixar crescer. Eu Eu tenho demorei muita muito tempo. dificuldade de fazer Eu isso no demorei. início. Hoje não, hoje eu 44 anos, né? Eu já corto logo. Ai, ótimo, perfeito. Não foi, não era pra ser minha amiga, tal, tal. Mas no começo também. E outra coisa, eu tinha dificuldade também de cortar. Hoje não, se eu cortei uma pessoa que tá ali me prejudicando, ela volta arrependida, eu falo, tudo bem, minha amiga. Eu te respeito, mas não tenho como fazer negócio com você. Eu Isso. não tenho como trazer você pra minha vida, se for o caso da vida, né? Eu não tenho como Sim. trazer você pra minha casa. Porque a gente tem que se respeitar. Uhum. E a partir do momento que a gente entende que nós somos seres humanos e cada pessoa tem um espaço, cada pessoa tem um lado de brilhar e que você tem segurança, nada mais te atinge. E Acorda, minha filha. eu falo, quando eu era mais nova, eu falava, eu quero casar para crescer com aquela pessoa. Tudo bem, isso É acontece mesmo. bonito. Bonito. Mas hoje que a gente busca mais independência, eu acho que para mulher, então, você tem que ser muito independente financeiramente mesmo, não Sim. é só emocional. Porque para você se desvincular de um relacionamento abusivo, Aham. se você não tiver essa segurança financeira, você não tem ela. Eu sei que não tem muito a ver. Tem um pouco a ver, mas não tem muito a ver com o que a gente estava falando. Não, tem a Mas é ver, porque com enquanto a gente certeza. estava conversando, é uma coisa, eu já li alguns Que é estudos e violência tudo mais. patrimonial. Violência patrimonial. E ela é real. Ela existe. Já Existe. sofri violência patrimonial. Da pessoa chegar na minha vida e usufruir de tudo que eu tinha e eu nada. A pessoa comprar terno, comprar não sei o que com meu dinheiro e eu não podendo comprar pintar uma unha. Sim. Não, e é por isso que. Por que que mulheres aceitam ser abusadas? Porque é dependência financeira. Eu tenho filho. Normalmente, Ah, quando no você outro, sai do e relacionamento. outro, né? No caso contrário, né? É. Quando você, o homem, né, é o provedor, né? No caso, te É, deixa sem nenhum. mas eu já tive caso, assim. Eu já tive Aham. cliente no escritório, quando eu advogava em família, que ela que era provedora do lar, o marido não trabalhava, nada que ela montava vários negócios para ele, nada dava certo. E ele tinha o domínio do dinheiro dela. Ela não conseguia sair também por causa disso. É. O dia que ela entendeu, opa, não, mas peraí, o dinheiro é meu depois de quase 30 anos de relacionamento. Nossa. Uma pessoa assim, destruída emocionalmente, o dia que ela entendeu, ela conseguiu se livrar desse relacionamento. O que acontece? Mas quando você tem a E ao dependência mesmo contrário do, também. do outro, É. é muito difícil. Por isso que a gente tem aí essa onda de mulheres, né? De feminicídio, ou quase um feminicídio. Vem muito disso. O homem achar que porque ele tá ali dando dinheiro,
É. Ele manda na vida da pessoa e a pessoa não consegue sair, porque se ela sair, o que vai Como acontecer que com ela vai ela? viver? Como vai ser com os filhos? Se essa pessoa abandonar os filhos, né? O outro abandonar os filhos, como é que ela vai, como é que ela vai passar isso? Eu entendo muito. Quem não sai de um relacionamento abusivo, ainda mais quando tem criança. Aham. Entendo demais, porque é complicado mesmo. É. Mas a gente tem que lutar por isso, né? Ter coragem. Para que não chegue a esse ponto, pra gente buscar o autoconhecimento, pra antes de ir para um relacionamento se conhecer melhor, buscar ter uma Ensinar nossas independência meninas, financeira. né? Nossos meninos também, como respeitar as meninas. Eu ensino meu filho a falar que Seu toda menina é espaço. princesa. Oh. Todas as meninas são princesas, que ele tem que tratar bem, que ele tem que cuidar. E ele vem de uma família de mulheres muito fortes, muito Uhum. batalhadoras. E que ele admire as mulheres. Não que ele não vai admirar os homens, mas que ele admire as mulheres para que cresça respeitando. Não Sim, aconteça o que acontece hoje em dia. é verdade, que lindo. Eu acho que é isso, a gente trabalhar na cabeça das nossas crianças hoje, né? Eu acho assim, as pessoas, o mundo tá perdido. Tá perdido pra quem, né? Sim, Se nós colocarmos dentro de nós que não está perdido para os nossos filhos, não vai estar perdido. Tá perdido pra quem? Pra quem só vê as tragédias, só as coisas ruins, quem deixa baixar a sua vibração, né? O pessoal gosta de dizer vibração, tá perdido mesmo. tá. Mas a gente não pode deixar. Nós que ainda temos aquele, como é que fala? Fogo da esperança a centelha divina, né? Não podemos deixar. Tá difícil pra quem? Ah, eu não quero ter filho porque tudo bem, mas é o seu ponto de vista. Imagina como que eu fico pensando, eles crescendo e sendo fortes e fazendo diferença. Talvez Nicole gosta de ciência, descobrindo algo na ciência, né? Gabriel gosta de construção, de construindo coisas grandes. Então, assim, cada um tem uma característica e vai fazer com que isso aconteça. Tá bom, né? Vamos, Sim, vamos sim, fazer, vamos incentivar, sim. vamos lutar para que a visão de mundo mude deles também, né? Certíssima, concordo. E me conta, vamos lá. Que de legado você quer deixar para essa pessoa que está em casa, que precisa mudar essa história na vida dela? Sair do sofá e falar, é isso. Levanta. Levanta. É difícil. A gente realmente quer chorar e tá tudo bem chorar. A hora Uhum. que quiser chorar, ajoelha e eu falo, ajoelha e entrega pra Deus aquele seu choro. Mas levanta. Primeira coisa, levanta. Coloca uma roupa bonita. Se for pra uma mulher, né? Pra homem também, mas pra mulher. Coloca uma roupa bonita, se maqueia, olha pra você e fala: Pode eu falar. sou foda. E eu consigo, e vamos lá. Hoje tá mais difícil do que ontem, mas amanhã vai estar mais fácil, porque a vida é um ciclo. Eu tô falando isso que eu falo isso sempre pra mim, mas levanta. Levanta que vai dar certo. E busca ajuda. Rede de apoio. Busca, se é depressão, vai buscar o psiquiatra, pede ajuda pro teu amigo. Pedir ajuda não tem problema. Pedir ajuda tá normal. Por isso que a gente vive em sociedade. Ah, Mel Porto! Gente, tão linda! Muito obrigada por você estar Obrigada. aqui no Gambito da Rainha, que é o seu lugar de fala. Seja sempre bem-vinda no Adorei. Gambito da Rainha. E é isso, gente. Chegou mais um fim, o Gambito da Rainha, com essa maravilhosa que marcou a Obrigada. história aqui no Gambito da Rainha, Mel Porto. Obrigada, meu amor. Foi um prazer, foi uma honra te conhecer um pouquinho mais também. Foi muito prazeroso. Obrigada que a gente repita outras vezes. Sim, tchau, gente. Tchau, tchau.